as últimas denúncias feitas na Comissão de Segurança Pública do Senado pelo Eduardo Talhaferro, sobre a perseguição àquele grupo de empresários, né, que foi ali exposto numa reportagem do Guilherme Amado, na época no Metrópolis. Era um grupo privado, é importante dizer que aqueles empresários não estavam cometendo crime algum ali, né? Eles estavam num grupo privado, exercendo a sua liberdade de expressão, né? Liberdade de opinião, liberdade de manifestação, que é prevista na Constituição brasileira, né? Havia um infiltrado no grupo, esse infiltrado passou as informações para o Guilherme Amado foi lá e publicou a matéria com prints de conversas, e esses empresários foram perseguidos de uma maneira covarde pelo Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Eduardo Talhaferro apresentou todas as informações, todas as provas disso. Para que não ficasse claro que o Alexandre de Moraes estava agindo contra aquele grupo de empresários a partir da publicação da matéria, ele mandou fraudar, né? Mandou falsificar as datas de todos os documentos da operação, né? Então, relatório, petição, mandados de busca e apreensão, tudo com datas anteriores à publicação da reportagem. E como é que isso fica muito claro? Porque o Eduardo Talhaferro não só mostrou todas as mensagens, a combinação, o arranjo, né, todo o conluio, que também é irregular, um grupo de WhatsApp também é irregular, tudo isso, inclusive com a participação do PGR, do Procurador-Geral da República. Ele mostrou também os metadados. Então, está provado ali que as comunicações sobre a operação que foi feita, o movimento que foi feito contra os empresários, que tudo isso foi posterior à publicação da reportagem do Guilherme Amado. Mas as datas foram antecipadas, foram retroativas, foram falsificadas, foram fraudadas. E por que fica claro isso? Porque o Eduardo Talhaferro apresentou os metadados. Então, quando cada mensagem foi escrita, por quem foi escrita, quem recebeu, quando foi enviado aquilo. Então não resta dúvida. Aí vai o STF e divulga uma notinha oficial, na última quarta-feira, dizendo que não, que o Alexandre de Moraes não fez nada de errado, que tudo foi feito de forma regular e oficial. Claro que não foi. Cadê as contraprovas? Cadê as provas do Alexandre de Moraes que derrubem as provas concretas do Eduardo Talhaferro? Não existem. Não existem. Simplesmente não existem. E agora esse grupo de empresários, claro, está reunido com advogados, está estudando medidas jurídicas para ter algum tipo de reparação, porque foram perseguidos, tiveram dispositivos eletrônicos apreendidos, tiveram redes sociais banidas. Tudo isso foi feito de forma ilegal. Ilegal. Então, é o primeiro movimento que a gente vê, né, de possível pedido de reparação, e do jeito que vai a coisa, a gente vai ter outros. Todos os injustiçados, os inocentes condenados do 8 de janeiro podem um dia também pedir reparação. O Alan dos Santos pode pedir reparação, o Rodrigo Constantino pode pedir reparação, o Guilherme Fiuza pode também, o Paulo Figueiredo pode também. Todos os que foram prejudicados de alguma forma pelas insanidades, pelos abusos, arbítrios e ilegalidades podem pedir reparação. Esse grupo de empresários é o primeiro a dizer que, estou estudando medidas para entrar na justiça. Importante, Lacombe, você comentando sobre metadados, talvez nem a tua área aí. Nem todo mundo da audiência saiba o poder que tem o metadado, né, a importância do metadado. Quando você tira uma fotografia, quando você cria um documento no computador, ele guarda, o arquivo ele possui uma outra camada que você não vê assim imediatamente, que fica como se fosse uma camada atrás do arquivo, onde ele carrega várias informações. Ele pode carregar quem foi o usuário que criou, a data que ele criou, qual foi o último acesso, a última modificação. Ele pode, por exemplo, a fotografia, ele guarda a localização geográfica, qual foi a câmera que foi utilizada, qual foi se tinha flash, se não tinha flash, qual foi todos os dados ali da foto. Então, nesses arquivos que o Talhaferro fala, né, com muita propriedade sobre, olha, eu tenho esses metadados. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você olhar no arquivo, você vai ver a data de criação do arquivo, a data da alteração do arquivo, você vai ver que ele aconteceu no período em que eu trabalhava lá. A informação está ali. Não é um arquivo que ele criou semana passada para dizer que aconteceu. Então, esses metadados, eles guardam essa coisa temporal, a coisa autoral. Foi a partir dos metadados de arquivos que nós vimos um escândalo lá na questão do INSS, que muitos dos arquivos que foram utilizados
No projeto de lei que mudou e alterou as defesas que os aposentados tinham, ali, os recursos que eles tinham para se proteger de fraude, o pessoal descobriu que nos metadados dos arquivos, eles tinham sido feitos, acho que na Contag, ou alguma daquelas. Vocês chegaram a noticiar aqui. Os metadados diziam: ó, isso aqui não foi criado no Congresso Nacional. Foi na própria Isso entidade. foi criado na entidade pela pessoa fulano de tal, que eu acho que era um advogado, advogada lá da entidade. Então, esses metadados guardam as informações que, para a perícia forense, ela é a confirmação da autenticidade. E o Tagliaferro entregou tudo isso. Ele é um perito forense, né? Então, ele entregou. Então, você tem o depoimento do cara, você tem os documentos e você tem os metadados confirmando que aquilo é original, pertence à época que ele estava trabalhando lá, é irrefutável. E não esqueçam jamais disso, tá? O que o Tagliaferro está mostrando, tá? É o mesmo conteúdo que, por exemplo, derrubou a Lava Jato, com aquelas afirmações de que houve comunicação, houve combinação, que foi o argumento lá, entre o Ministério Público e o Sérgio Moro. Só que isso, perto do que a gente tá vendo agora, é uma caloria, não vou nem dizer que é uma grama, é uma caloria simples diante do tamanho do escândalo que a gente está vendo agora, que é toda essa construção para que você produza provas e condene pessoas. Exato, é uma indústria, né? É uma indústria. Era uma produção a nível industrial o que o Alexandre de Moraes conseguiu criar, envolvendo diversos órgãos distintos, STF, TSE, parece que, bem, segundo o Tagliaferro falou, tinha muitas reuniões de pessoas do STJ, tinham pessoas do Ministério Público, tudo denúncia do Tagliaferro, tá? Ele que disse isso. Tinham pessoas do Tribunal de São Paulo. Tá? Pois é, ele pintou um quadro de contaminação do Poder Judiciário muito grave. Muito grave, assustador, eu diria. E algo que já está há anos, né? Porque quando você tem um esquema irregular que dura muito tempo, ele vai se aperfeiçoando. Porque como a impunidade, né, é grande, então a impunidade, indiretamente, ela favorece Melhoria contínua. a melhoria contínua do problema. E aí, óbvio, vai chegar uma hora que os próprios agentes ali que estão fazendo a coisa errada começam a ficar um pouco preocupados que aquilo vai ser descoberto. E aí, o que eles começam a fazer? Vamos criar novas leis, né? Vamos criar novas jurisprudências, vamos juntar mais pessoas de outros lugares. E aí, quando você vê, você tem um esquema enorme. Então, assim, o processo de documentos fraudados, né? Porque, na verdade, os documentos fraudados, eles são o efeito de decisões jurídicas equivocadas, ilegais, inconstitucionais. Por quê? Porque você tem decisão jurídica a partir de uma matéria, sabe-se lá qual foi a origem da matéria, porque de repente a matéria teve origem no próprio judiciário. Ou vozes da minha cabeça, né? Que mandou o cara publicar, e aí você joga a decisão, e aí o cara pensa, mas calma aí, mas eu preciso fundamentar. Então, chama o cara do TSE, chama o fulano, chama o ciclano, vamos produzir aqui uns documentos e vamos colocar aqui como se tivesse esses documentos como se eles tivessem sido produzidos antes da decisão. E que a decisão teria sido baseada nele, mas isso é impossível, porque os documentos foram produzidos depois. Os metadados que o Tagliaferro apresentou, ao menos, mostram isso. Tá? Então, o que está acontecendo, o que está agora no Brasil, não tem desculpa. É o que o Lacombe falou. Quem não está levando em consideração o que o Tagliaferro disse, a denúncia dele é muito grave e com prova material. Então, qualquer jornalista, não importa de onde seja, ele pelo menos deveria buscar algo que negasse a veracidade daqueles documentos. Apresentaram nada, uma notinha oficial ridícula, vazia, rasa, né, ridículo. Acredite, alguém botou no chat aqui, la garantia sou eu dou a minha palavra, eu, Alexandre de Moraes, sancionado por violação dos direitos humanos, dou a minha palavra de que Eduardo Tagliaferro está mentindo. E não derruba nada, porque não tem como derrubar. Não tem. As mensagens são muito claras. E é impressionante que é a mesma imprensa que ficou, vou usar uma expressão, uma gíria de alguns anos atrás, vulgar,
essa imprensazinha tá toda puta revolts. Agora, que ficou puta revolts com... Quase. Puta revolts com a Lava Jato. Se a Lava Jato errou, né, eu olhei aquelas mensagens da Vaza Jato, sinceramente, ali não vi nada de errado. Mas, mas houve ali um conluio de procuradores com o Sérgio Moro. Cara, dessa vez tem PGR, tem juiz, que é o Alexandre de Moraes, que não é juiz, tem Polícia Federal, tem STF, tem TSE, tem todo mundo ali infiltrado, fazendo um arranjozinho, cara. E essa imprensa ficou revoltadinha com a Lava Jato, não fala uma vírgula. A Lava Jato, se houve algo irregular mesmo, tem gente séria que diz que houve, não chega nem aos pés disso, cara. E ninguém, e a imprensa... E olha que é metadado. Olha que é metadado, porque provas bem menos, vamos dizer assim, robustas do que metadado, por exemplo, comprovam que o Zanin me segue no Instagram. Coloca aí, produção. Ó, tá quase lá. Não, calma, coloca a matéria aí. Coloca a matéria aí do ministro da STF, segue Alan dos Santos, que é proibido de ter rede social. Fui até verificar. Fui até verificar. Tá lá mesmo, segue você, rapaz. Tá ali, ó. Fecha aí. Olha lá, ministro da STF, segue Alan dos Santos. Proibido de usar redes sociais. Ué, é só derrubar, ué.